Além disso, vai trazer as questões mais inerentes, as questões mais vinculadas diretamente à execução do objeto. Se no edital de licitação nós temos aquelas previsões relativamente padrões a todos os editais, né, onde a gente vai tratar dos documentos básicos, da forma de aquisição, da forma de fornecimento, da parte básica, da forma mais genérica. No projeto básico, não, a gente vai tratar de uma forma mais específica sobre todas as minúcias do objeto em si. Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E hoje estamos recebendo ele, que é especialista com mais de 13 anos de experiência na área de licitações, é bacharel em Direito, pós-graduando em Licitações e Contratos e também é secretário da Comissão de Direito Municipal da OAB Subseccional Garanhuns, Pernambuco. Seja muito bem-vindo ao Boletim Diário, o professor Tiago Benassi. É 11/8, anota aí, no Espaço Alegro teremos um encontro para falar sobre a nova lei de licitações, um workshop totalmente gratuito. Corra e se inscreva. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Prazerzão enorme estar aqui participando desse quadro. É uma satisfação muito grande poder contribuir com os assuntos que tratam sobre as licitações e os contratos administrativos, um verdadeiro caso de amor que me pegou pelos braços e não quis me deixar mais, e a gente está aqui para tentar contribuir da melhor forma possível a todos que atuam nessa área. Muito obrigado, professor. Perfeito, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado desde já por sua agenda. Então, casou aqui, porque aqui eu falo que é um quadro onde nós trazemos os apaixonados aí pelo tema licitações públicas, e eu tenho certeza que hoje será também um grande bate-papo. Até porque, salvo engano, creio eu, este tema nunca passou aqui pelo nosso quadro, né? Então já vou transformá-lo até numa pergunta. Professor, vamos falar então aí sobre o projeto básico nas licitações. Por favor, o espaço é todo seu, professor. Novamente, muito obrigado. Bom, pessoal, projeto básico nas licitações, eu diria que é um dos pilares, um dos principais pilares que norteiam o processo licitatório. Isso porque no projeto básico ele vai trazer todas as especificações do objeto a ser licitado, do objeto que a administração pública pretende contratar, e nele, no projeto básico, vão ter não somente as especificações do objeto em si, com as suas características, seus quantitativos, os seus preços referenciais, mas também outras informações indispensáveis ao licitante e também à administração pública, quanto à forma de entrega, forma de pagamento, a questão das penalidades, questão de fiscalização, o acompanhamento do fornecimento, a gestão por um todo do contrato. Esse é o projeto que vai referenciar, é a carta, eu costumo dizer que é a carta que nós temos para nos orientarmos nos processos licitatórios. Não somente a administração pública, quanto também o pessoal do lado privado. Enquanto da administração pública há essa necessidade em ser bem especificado o projeto a ser adquirido para que não ocorra a situação de a administração fazer uma compra mal sucedida, né, ou contratar um serviço mal sucedido, enquanto que do lado do particular se faz necessário também ele se referendar por esse documento, justamente para que ele possa ter um conhecimento sobre a sua forma de fornecimento. E é justamente através desse documento que ele vai poder elaborar a sua proposta de preço, fazer os seus custos transacionais de uma maneira mais objetiva, uma maneira mais clara, para que futuramente ele não venha ter nenhum tipo de prejuízo durante a execução do contrato, onde, diga-se de passagem, é onde a gente tem os maiores problemas voltados com a licitação, que é justamente nessa fase que eu acabei de citar, que é a fase da execução contratual. O projeto básico, ou melhor, o termo de referência, e aí a gente pode fazer essa mesclagem também, projeto básico e termo de referência. O termo de referência a gente vai tratar dele quando nós falarmos sobre o pregão, né? E também na nova lei de licitações, a 14133, ele traz essa nomenclatura do termo de referência, mas também traz a nomenclatura do projeto básico. O projeto básico ele vai representar, ele vai replicar as informações que vão estar contidas na solicitação da demanda, que é onde de fato nasce essa necessidade da administração, onde é feito
todo esse levantamento daquilo que a administração necessita contratar ou adquirir para o desenvolvimento das suas necessidades. E, além disso, vai trazer as questões mais inerentes, as questões mais vinculadas diretamente à execução do objeto. Se no edital de licitação nós temos aquelas previsões relativamente padrões a todos os editais, né, onde a gente vai tratar dos documentos básicos, da forma de aquisição, da forma de fornecimento, da parte básica, da forma mais genérica. No projeto básico, não, a gente vai tratar de uma forma mais específica sobre todas as minúcias do objeto em si. Vamos falar nele da questão da qualificação técnica, que é mais inerente a essa parte do projeto básico, né? Justamente por aquilo que eu falei, por ser um documento onde a gente vai esmiuçar o objeto em si. Vamos ter a questão das previsões de dotações orçamentárias, por exemplo, que também podem e devem estar contidas no edital, mas que, via de regra, o edital se espelhará muito aquilo que está no projeto básico propriamente dito. Por ser uma carta orientadora, uma bússola, basicamente, na documentação da licitação, nos editais de licitação, necessário se faz que todas as especificações minuciosas estejam lá. E para o licitante, aquele que deseja vender para a administração pública, é interessante que ele se baseie nessa documentação, que ele atente não só à leitura do termo convocatório, do edital, mas que ele dê uma atenção relativamente um pouco maior do que a leitura do edital, que ele dê essa atenção ao projeto básico, que é justamente o documento que vai orientá-lo durante a sua execução contratual. E eu digo isso e cito aqui um exemplo. Se nós, em um procedimento para aquisição de materiais de limpeza, por exemplo, no projeto básico, toda a situação para o fornecimento deve estar escrita lá. Isso por quê? A gente podemos citar dois tipos de exemplo. Se o fornecedor ele tiver obrigatoriedade em vender o seu bem, entregar o seu bem, ou até mesmo prestar o seu serviço na sede do município, em um ponto fixo, ele vai ter um certo custo transacional. Se por algum motivo ele tiver que fazer a prestação do seu serviço em local distinto àquele da sede, ou até mesmo fornecimento em locais distintos, ele vai ter um custo transacional um pouco maior. Por esse motivo também se faz necessário que ele atente a essas especificidades do fornecimento, para que na hora da elaboração da sua proposta de preço, ele possa ter todos os custos necessários à execução do objeto, eles bem estipulados e bem sabidos, para que ele não seja surpreendido, eventualmente, na execução do seu contrato e também não corra o risco de sofrer algum tipo de punição durante a execução, justamente pela inexecução, pelo não cumprimento das cláusulas contratuais. Interessante também observar as disposições quanto às penalidades previstas no projeto básico. Isso porque, em decorrência de uma má execução ou da não execução contratual, o fornecedor, o licitante, ele está vinculado, está sujeito à aplicação de sanções. E as sanções, como já sabemos, ela não se restringe ao universo administrativo. Ela pode iniciar no universo administrativo, com a ação de improbidade administrativa, inclusive, que não acolhe somente aos gestores públicos, aos agentes públicos, mas também ao particular. E ela pode desaguar do administrativo para o civil, que seria a aplicação de multas, como também ao penal, que pode culminar até mesmo na prisão. E é uma situação que, infelizmente, a gente vem acompanhando com certa recorrência situações dessa natureza. Então, novamente, se faz muito necessário a gente observar tudo aquilo que vem explícito no projeto básico. Havendo alguma dúvida quanto ao tipo de fornecimento, quanto a qualquer cláusula que esteja contida ali, não hesite você, licitante, não hesite em questionar a administração pública a respeito daquilo para que ela possa lhe esclarecer a dúvida que você tem, para que, repito, você possa fazer uma proposta de preço mais adequada com a sua realidade e que você não venha sofrer nenhum tipo de sanção no futuro. O projeto básico, ele conta também com a questão das características da qualificação técnica, em específico daquele objeto. É lá, no projeto básico, onde a gente vai conseguir identificar todas essas minúcias
inerentes à qualificação técnica a respeito não só do objeto, mas também da necessidade, muitas das vezes, do acompanhamento de um pessoal técnico durante a execução contratual. Então, imprescindível e indispensável que uma boa análise do projeto básico seja feita concomitantemente com o edital de licitação para que haja uma melhor elaboração da proposta de preço e, consequentemente, uma execução contratual muito bem sucedida na administração pública. Professor, você já deu uma grande dica aí também, já pensando nos fornecedores, né? E eu sempre peço aqui para que os professores deixem uma dica também, pensando no gestor público. Cada vez mais tem crescido aqui este público no nosso quadro também. Que dica que você deixa aí referente ao projeto básico, né, para os gestores, né, com relação ao tema aí? Por favor, professor. Bom, para os gestores, é bom que atentem para a questão da especificação. O quanto mais objetivo os gestores conseguir, a administração pública de forma geral conseguir ser na especificação dos produtos a serem adquiridos ou mesmo dos serviços a serem contratados, ficará melhor para que ela consiga atender a sua necessidade. Lembrando que a proposta mais vantajosa, que é perseguida pela administração pública, nem sempre é a proposta mais barata, o valor mais barato, mas sim a proposta que consiga coincidir, consiga juntar o binômio possibilidade com a economicidade. A possibilidade que temos de fazer uma boa contratação está justamente na descrição do objeto do edital, do objeto do projeto básico, ou então na descrição, tanto na questão dos bens a serem adquiridos, como também na questão da prestação de serviço. Procurem sempre esmiuçar ao máximo toda a especificação daquele item que está sendo licitado e está previsto ali no projeto básico. Porém, tome muito cuidado para que essa especificação minuciosa, digamos assim, não leve a um direcionamento de um determinado item, de um determinado produto e afaste outros tantos produtos. A gente deve sempre prever e se precaver fazendo a especificação o mais ampla possível, contendo o maior número de características do objeto possível, porém tomando cuidado para que essa especificação, repito, não direcione a uma determinada marca, que é uma situação totalmente vedada pela 8666. Outra situação muito importante é a gente prestar muita atenção na questão da elaboração dos preços unitários dos serviços a serem contratados. Mesmo que o julgamento da licitação ela se dê por lote, mas o lote ele vai ser composto pelos itens, provavelmente. Então, esses itens eles vão ter os seus valores unitários, e esses valores unitários, se faz necessário, serem muito bem apurados nos nossos preços de mercado, que seria até uma live, uma gravação, uma aula para um outro assunto, um assunto para uma outra aula, mas se faz necessário a perseguição de um preço mais adequado ao preço de mercado nos ditames da legislação vigente, agora recentemente, o artigo 23 da Lei 14.133. Esse preço, atrelado à especificação muito bem feita, muito bem especificada, permitirá que a administração pública faça as suas aquisições ou contrate os seus serviços de uma maneira muito satisfatória e, ao final das contas, acabe zelando pelo dinheiro público, que é algo que todo gestor deve ter como baluarte de sua administração, a gerência do recurso público. Então, se faz necessário que ele deixe muito bem especificado quais são as características do produto, as especificações do objeto, seja ele item, seja ele serviço. A questão da pesquisa de preço, através de bolsas de preços, de uma cesta de preços, muito bem feita, para que as especificações sejam condizentes aos preços propostos, né, para aquisição, e também as demais especificações referente à prestação do serviço ou à entrega dos produtos, e, posterior a isso, não somente se precaver fazendo essas especificações, essa delineação bem feita no projeto básico, mas também fazendo o acompanhamento para e passo da execução contratual. Perfeito, professor. Dicas melhores do que essas, eu acho que é impossível, ou melhor, dicas melhores do que essa você só vai encontrar, está aparecendo aqui embaixo, lá nas redes sociais do professor. Não deixe de acompanhá-lo. Tem lá o tema do dia, não é isso, professor? Recentemente eu vi lá até sobre a contratação de artistas, né?
eu vejo assim que essa temática está tão em evidência aí, você sempre solta posts assim como este, então não deixem de seguir aí o professor, está aparecendo aqui embaixo. Professor, vamos dividir aqui a sua agenda em 2 dias, porque a gente vai falar agora do termo de referência. E, se possível, né, no próximo vídeo, nós vamos até esclarecer aí qual a diferença entre os 2 temas aí que o professor trouxe aqui para nós. Por hora, já agradeço esse primeiro bate-papo aqui que nós tivemos e já deixo aqui o convite para você que está nos acompanhando, para que não deixe de acompanhar o vídeo de amanhã, onde o professor vai falar aí sobre o termo de referência. Professor, muito obrigado e até amanhã. Ricardo, eu que agradeço. Muito obrigado a todos que nos acompanham, nos acompanharam e aqueles que eventualmente nos acompanharão. A gente está às ordens por aqui e me prontifico, sim, em retornarmos a uma nova gravação para a gente comentar um pouquinho mais sobre o tema de referência. Muito obrigado a todos.